Tá. Então, acho que tem essa parte de a situação financeira da pessoa, que inclui a organização financeira dela. Depois tem a parte de montar uma carteira de investimentos, focada nessa pessoa, de acordo com o perfil dela e com os objetivos. Tá. E aí ir monitorando, porque o mercado muda, a pessoa muda, às vezes os objetivos mudam, a situação dela muda. Oi, gente. Estou de novo aqui. E eu falo pro Fernando, vamos ver o que vai acontecer. Não vê nada, vamos acelerar, vamos fazer, estamos acontecendo, estamos mais um episódio aí do Vira o Jogo com a Cíntia. Olha que loucura. Eu não vou te apresentar, você vai se apresentar enquanto eu vou abrir o presente que você me deu. Pode ser? Ótimo, pode ser. Olha, ganhei presente, olha só. Né? Aí também depois eu dei o livro para ela. Uma lembrancinha. Olha que bonitinho. Então, enquanto eu leio aqui, que eu vou chorar, então tira a câmera de mim, olha para lá. Silvio, obrigado por receber no seu podcast, essa pena doce lembrança, né, de um bom planejamento financeiro. Não é sobre Nutella? Cortar a Nutella. A gente vai falar sobre isso, sobre cortar a Nutella. Então, é sobre ter um plano para conquistar os objetivos hoje e no futuro. Olha que lindo. E esse aqui, o Falando em Investir? Isso, é a minha empresa. Então se apresenta, enquanto eu abro aqui. Tá, né, e aí depois eu explico o presente. Tá bom. Se precisar, mas acho que sim, acho que é bom explicar. Então vamos lá. Tá. Bom, eu sou a Cíntia. Boa, seja bem-vinda. Baruch Rabá. Obrigada. Hebrex fala que você seja bem-vinda, que bênção que você está com a gente. Obrigada por me receber aqui, primeiro de tudo. Meu Deus do céu. Vou me acabar, gente. Olha aqui. Ani, posso explicar o presente primeiro? Pode. Só para não perder o contexto? Nossa. Ani, dá pra Ani. Quer dividir comigo? Não quer mesmo? Nossa, explica o contexto, porque eu vou dar pra Quando a gente estava conversando É. sobre o podcast, eu não sei se você vai lembrar, mas é porque me marcou. Tá. E a gente estava conversando sobre educação financeira e Sim. cotidiano, vida, enfim. E aí você mencionou, você falou assim, porque... Eu não lembro quem falou pra você assim, porque eu vi na internet que se eu cortar a Nutella, se você cortar a Nutella, você vai economizar não sei quantos reais e você vai investir esse dinheiro e em não sei quanto tempo você vai ficar milionário. E aí você falou assim... Mas eu não quero cortar a Nutella. E aí eu pensei, mas não precisa cortar a Nutella, não é sobre isso. E aí isso me marcou, e aí eu gosto de dar presentes que tenham, assim, um significado. Então eu falei, bom, eu acho que isso pode ser uma coisa legal e que vai te lembrar, talvez vai te marcar. Não, porque... E aí por isso que eu montei porque a gente esse fala de presente. educação financeira, né? Então, primeiro, eu queria te agradecer por você vir. E por que a gente te trouxe? Porque mãe, empreendedora, investidora... Mulher, Brasil. Então, esse é o meu contexto. Eu queria muito trazer você nesse contexto, né? Sim. E uma coisa que me chama a atenção é que quando você fala com qualquer pessoa, e eu curti muito falar com você, importante que a gente se conheceu e um beijo. Agora tem que mandar um beijo pro seu tio, tá certo? Olha, Avrum, olha, o Abrão Gurvitch, eu brinco, eu chamo ele de Avrum, né? Olha com quem eu tô fazendo podcast, tá certo? Então, tá aqui, né? Então... E aí, uma coisa que me chama muito a atenção, quando você vai falar com um investidor financeiro, essa pessoa que deu esse exemplo, eu prefiro não citar, porque senão eu vou ter um problema familiar, sabe? Assim, eu também nem quis mencionar. Eu falei, não, foi alguém e tal, não sei o quê, né? Um dia eu cheguei lá e tinha uma conta, lembra que eu te falei? 0, 1 milhão, 2, 3 e 4, né? Aí eu falei, legal, né? Não tinha o 0, desculpa, só tava 1, 2, 3 e 4. Aí tava assim, de 1 para 2, 100%, de 2 para 3, 50%, de 3 para 4, 25%. Aí eu perguntei, né? Falei, que conta é essa? De 1 milhão para 2 é só o esforço de 100%, de 2 para 3 e assim vai, né? Eu falei, tá legal, essa conta tá bacana, né? Fiquei olhando, tá bacana. Mas uma coisa que eu não entendi é do 0 para 1. Como é que você sai do 0 e vai pro 1? Porque isso é uma coisa que eu queria que você contasse pra gente. Fala, gente, como é que faz isso aí? Assim, eu sou mortal, eu tenho um negócio, tal, não sei o quê. E aí, queria aproveitar, como você me deu presente, eu queria brincar com você. Você perguntou o que eu faço. Tá? Então, o que eu faço? A gente trabalha com essa metodologia que é da Asher, que é de criar brinquedos, tá certo? E interpretar o que a gente escreve no brinquedo, tá? Muito bom. Então, eu vou te dar um brinquedo desmontado, com 5 peças, tá?
E aí você vai escrever aqui, nas pecinhas, tá? Aqui tem um monte de lápis, você vai escrever nas peças, sem julgar, tá certo? O que uma pessoa tem que fazer, tá certo? Para realmente entender esse mundo de investimento e conseguir fazer... Quais são as atitudes, tá? Que a pessoa tem que ter para falar, bom, agora entendi e vou seguir minha vida de uma forma mais tranquila com relação a dinheiro e investimento. Quais são as 5 atitudes? Sem julgar. 5 atitudes? Sem julgar. Então, manda ver, escreve sem julgar. Vou ficar olhando pra minha tela. Vou levar pra Solange. Vou deixar ela vai curtir muito. Vai ficar bem clarinho aqui, tem problema? Não, você que precisa ler. Fica Tá. tranquila. Tá? E em cima disso, depois dessa montagem, eu te explico o que a gente faz. Muito bom. E a gente faz isso nas empresas. Então, a gente leva os brinquedos, a gente cria os brinquedos, a gente... tem gente que quer barco, tem gente que quer casa, tem gente que quer avião, tem gente que quer... A gente fabrica os brinquedos, exato. Né? Então, a gente fabrica o brinquedo sob demanda. Né? Isso é uma coisa que ninguém faz. Porque uma das características da Asher é a gente nunca repete a dinâmica, isso é divertido. E quando a gente repete, a pessoa quer o mesmo carrinho, alguma coisa, a gente muda a pergunta. Então, é isso, é muito legal, é muito legal. Isso foi a gente que bolou essa loucura toda e vamos ver agora com a Cíntia se funciona, né? Vamos lá, tá. Então, vamos lá. Aqui. Então o carrinho está desmontado, agora vamos montar o carrinho, tá? Então vamos pegar as laterais do carrinho, põe do mesmo paralelo, né? Isso. Aí você pega a primeira pecinha do Jeep, que tem a gradezinha, encaixa na frente, até o final. Ele não quebra, pode encaixar. Outra característica que a gente faz é que é tudo ecologicamente cortado. O MDF é ecologicamente correto, tá? Outro quadradinho aqui atrás. Isso. E o para-brisa é bem no meio. Tá. Isso. Muito bom. Muito bom. O que a gente conseguiu? Primeiro, acessar o que está no teu coração. Tá. Isso é o mais importante. Como a gente chega no coração das pessoas. Então a gente sai um pouquinho desse mundo da razão para falar, vamos trabalhar aqui. É o que está aqui dentro. Essa é isso que te move. Tá, beleza. E eu fiz uma pergunta, a gente não combinou nada. Você chegou aqui e a gente não combinou nada. Beleza? Isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a parte mais legal da vida. A surpresa, como as coisas encaixam. Então todo dia a gente acorda desencaixado. E a vida faz a gente encaixar as peças e seguir. Quando o Jeepinho está montado, o que a gente tem que fazer? Pilotar o Jeep. Tá. Porque o teu melhor tá aí. Tá. O teu melhor tá aí. Eu adoro o Jeep. A Solange adora o Jeep também. Por quê? Porque ele é um carrinho todo equilibrado. Você vê que as pecinhas são mais ou menos do mesmo tamanho e tal. E um agradecimento especial pro professor Felipe e pra Kaori, que cortaram os Jeepinhos pra gente no Senai. Né? Pro Ricardinho Del Pozo também, né? Do protótipo e tal. Enfim, é bem legal esse tipo de coisa. O Ricardo é um gênio. Ele que faz tudo pra gente. Enfim, vamos lá. E aí começa a discussão em cima do que tá aqui. Tá. Onde tá a força do Jeep? O motor? Onde é o motor do Jeep? Aqui? Aqui. Então isso que você escreveu aqui é o que mais vai dar força quando a pessoa pensar em investimento. Faz sentido? Eu falo o que eu coloquei? Pode colocar. Eu coloquei se aproximar do tema. Viu? Porque ou isso dá força, ou isso tira a força da pessoa. Certeza. Muita gente tem medo. E quando a pessoa tem medo, ela não vai pra frente. Sim. Então ela tem força, ela perde a força. E fala sobre investimento sempre uma coisa que ninguém curte. Porque não aprendeu. Exato. É um tema estranho. É um tema estranho. As pessoas não tiveram na escola, tem termos super específicos, e aí você já fica meio distante. Então a primeira coisa, vamos se aproximar um pouco desse tema? Por quê? Porque se não tiver força, não sai do lugar. Se eu não aprender que eu posso conviver com a Nutella, fazendo um paralelo, porque isso é a vida, né? Então, beleza. Eu tenho a força de descobrir que eu preciso me aproximar do tema que você está falando, certo? Mas se você perceber, o Jeepinho tem as duas pecinhas são do mesmo tamanho. Tá. O que é aqui atrás? A pecinha que dá equilíbrio para o Jeepinho. Tá. Então, o que vai dar equilíbrio no mundo das finanças é o que você escreveu nessa pecinha aqui. Que é? Planejamento financeiro. Ter um bom planejamento financeiro é fundamental. Vai dar equilíbrio. Com certeza. Você não sabia o que você estava fazendo. Você escreveu... Não existe coincidência. Em hebraico fala tudo é ashkahat para ti, tudo é providência divina. Então olha que coisa. O que vai te dar força é aproximar do tema, tá certo? E o que vai te dar equilíbrio é ter um bom planejamento financeiro. Ok? A gente não combinou nada. Beleza. Quando você faz esse tipo de coisa, a tua vida entra num caminho bom financeiramente. Sim.
Tá certo? O que vai balizar o caminho bom é o que você escreveu na lateral do jipinho. Tá. Que é? Então, muito bom, hein? Eu coloquei poupar e investir. Olha lá. Já tá no caminho, você já vai poupar e investir. E do outro lado, ter objetivos claros e definidos de onde você quer chegar. É a estrada da vida. Uhum. Né? Propósito. Senta, fala pra mim o que você quer. Vamos botar um bom plano. Vamos... Sim. Sabe, é você isso. Você vai ter objetivos lá que você quer isso. alcançar hoje, no futuro. É e isso. você vai poupar e vai investir pensando em alcançar esses objetivos. E aí, senta com você e fala, vamos fazer tudo isso acontecer? Porque isso não é mágico, isso é trabalho? Uhum. Não é isso? Sim. Falei mágico, um beijo pro Rudy Solon, que é um mega querido também, teve aqui. Beleza. E o que te leva ao sucesso? O que você escreveu no para-brisa. Tá, olha. Eu coloquei aqui, procurar ajuda, procurar um suporte, um profissional que te dê suporte, porque você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. É isso que eu faço. Muito legal, gostei. É isso que eu faço. Esse é seu presente. Obrigada, vou guardar. Lembrança do nosso podcast, Adorei. lembrança da Asher. Adorei. Né? Quem quiser falar com a gente, www.asher.com.br. Estou em todas as redes sociais. Mas o podcast não é para isso. Mas enfim, podcast é para... Você percebe? Uhum. Então o que a gente faz? A gente desmistifica, Cíntia. Esse é o negócio. Uhum. Quantas pessoas no Brasil são mãe, trabalham, não tem tempo, né? E precisam entender do que está acontecendo. Agora é você. Agora você explica... Eu vou me apresentar, então agora, já que sou mãe e... Não, também vejo, porque a gente começou de uma forma muito diferente, então... Não, foi legal, tô gostando. Bom, eu sou mãe da Júlia e do André. A Júlia tem 5 anos, o André tem 4. Depois, se quiser, você manda foto, a gente põe. Ah, tá bom. Se quiser, a gente põe no podcast. Tá. E aí, eu vou até aproveitar que aconteceu uma história engraçada recentemente comigo e com a Júlia, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento de apresentação, né? Tava no carro com ela e ela virou pra mim e falou assim: mamãe, sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Aí eu falei, não, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela falou, eu quero ser médica. E eu falei, nossa, poxa, médica, que legal, né? Aí alguns minutos de silêncio, depois vem, mamãe. Aí eu, oi, fala, Ju. Quando você era pequena, você queria ser mãe, e agora você é mãe. E aí eu achei super engraçado. E falei, claro, eu queria ser mãe, eu sou mãe, mas eu sou muitas outras coisas. E aí eu comecei a explicar pra ela, lógico que com uma linguagem mais de criança, né? Mas assim, agora falando numa linguagem mais adulta. Então, eu sou arquiteta, eu sou formada pela USP. Tá. Eu adoro design, sempre gostei. Tanto que eu fui um momento da minha vida pra Milão, pra estudar design. Cara, eu queria fazer isso na minha vida. Eu queria fazer isso na minha vida, porque eu adoro design. Tanto é que você pega os brinquedos. Inclusive, e quando eu voltei, eu fui trabalhar numa multinacional americana com design de produto, fazendo principalmente brinquedos. Então, eu desenhava brinquedos. Gostou? Adorei. Adorei. Então, era muito divertido, tal. Eu fiquei uns 5 anos trabalhando com isso. E depois eu saí de lá e fui trabalhar no varejo com marketing. Então, você vê que a minha carreira já nunca foi, assim, uma coisa muito linear. São viradas de jogo. Muitas, o tempo inteiro. Acho que também faz parte do meu estilo. Eu não sou aquela pessoa que, entendeu? Pega e vai muito... Eu gosto de... alternativas e coisas variações. Que se complementam, exato, que me adicionam, que me agregam e tal. E acabei ficando 10 anos no varejo, nesse ambiente de grandes corporações, tive filhos e tal, né? E aí, só que a verdade é que eu nunca me identifiquei, assim, 100% com esse ambiente de grandes corporações. E também a vida vai mudando, acho, né? A gente vai mudando. E chegou um momento que eu falei, eu não quero mais trabalhar para empresas, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu quero fazer algo para mim, assim, não para mim, mas algo meu, um negócio meu. E eu queria fazer algo que, de fato, ajudasse as pessoas, que fizesse uma diferença real na vida das pessoas. E essa história de falar sobre investimentos acabou surgindo disso e também do convívio que eu tinha com as pessoas nos trabalhos anteriores que eu tive. Por quê? Eu convivia com pessoas super qualificadas, ótimos profissionais, com bons salários,
mas que não sabiam o que fazer com o dinheiro, não sabiam como investir. Muita gente estava com o dinheiro todo na poupança, ou às vezes investia sem saber muito bem o que estava fazendo. E eu ficava meio inconformada com isso, sabe? Eu ficava meio chocada, eu falava, mas como assim? Né? Porque eu sempre fui muito incentivada a investir, eu sempre investi desde que eu comecei a trabalhar. Então, para mim, era uma coisa muito natural. E eu percebi que as pessoas realmente precisavam disso, independente de nível, classe, sabe, classe social, intelectual. Sim, entender sobre dinheiro. Porque é uma coisa que não tem na escola, ninguém... Então, e aí eu falei, bom, eu comecei um blog falando de educação financeira, ensinando coisas sobre investimentos e tal. E logo esse blog se transformou numa página no Instagram, que foi muito legal, porque foi algo muito mais dinâmico, eu conseguia ter esse contato, assim, muito mais rápido e próximo com as pessoas, então as pessoas falavam o que elas precisavam, e aos poucos eu fui entendendo o que de fato elas precisavam, o que seria importante para realmente ter essa mudança em relação à parte financeira da vida delas, se era só ensinar, se era só dar o conteúdo, e aí eu percebi que não, que elas precisavam realmente dessa ajuda mais próxima, e foi aí que eu bolei essa consultoria de investimentos. E aí eu fui estudar, tirei certificações que precisa para fazer isso e tal. E comecei com a consultoria de investimentos. E aí, hoje eu estou fazendo isso. E é um serviço que ele ainda não é muito conhecido, sabe? Porque as pessoas acham, assim, que elas têm que cuidar do dinheiro delas sozinha. E também ele era um serviço que sempre foi muito disponível e mais destinado a pessoas que têm grandes fortunas. Sim. Porque quando você tem... É difícil fazer a gestão de uma grande fortuna. Mas também é difícil fazer a gestão quando o dinheiro é mais escasso. Do 0 para 1. Exato. Então todo mundo, na verdade, precisa. Sim. E aí a minha ideia é justamente tornar o planejamento financeiro e os investimentos uma coisa mais acessível. Principalmente o planejamento financeiro, o investimento vem junto, né? Mas tornar isso mais acessível, porque eu acredito que todo mundo precisa. E aí eu tenho essa ideia de que muita gente pensa assim, bom, eu tenho uma agenda de consultorias, né? Vamos dizer. Então, quando eu tô com a minha agenda cheia, eu vou aumentar meu preço, porque eu vou cobrar mais, porque eu estou sendo requisitada. Mas a minha cabeça é assim, eu quero usar a tecnologia para conseguir acessar cada vez mais pessoas a um preço mais baixo. Então, se eu estou com a minha agenda cheia, o que eu posso fazer para conseguir atingir mais pessoas ainda de uma forma que seja acessível para todos? Então, eu penso dessa forma, esse é meu objetivo, sabe? Esse seria o meu propósito. Teu olho tá brilhando. Quando o olho brilha, significa que a gente chegou no coração da pessoa. Eu tenho essa vontade, entendeu? Mas eu acho que não é sobre fazer o planejamento e cobrar cada vez mais por isso e atender menos pessoas que tenham mais dinheiro, porque para mim é mais fácil. Eu gostaria realmente de mudar a vida de muita gente, impactar a vida de muita gente. Eu penso exatamente igual. Por isso que eu trabalho com educação. Sim, Por isso que eu amo tanto o SESI e o Senai. Tá certo? Porque a gente tem um mundo de gente que a gente pode chegar, que a gente pode... Enfim, e a Asher está exatamente nesse contexto. Asher significa felicidade. E Osher significa riqueza. Então, qual que é a maior riqueza? Ser feliz. Simples assim. Simples assim. Então, que legal, né, ter você aqui. Eu vou mostrar um negócio para você, na verdade, você não vai me xingar, tá certo? Porque eu vou virar seu cliente depois, já estou dando spoiler aqui, tá certo? Mas, por exemplo, eu sou aquele cara que, com 19 anos... Eu estava na engenharia, né? Filho do Sr. Michel. E, de repente, o Sr. Michel partiu. E eu virei dono de loja. Dono de loja. Dono de loja? Meu pai tinha loja. Eu não, né? E tudo pra mim tem que escrever, tudo pra mim tem que não sei o quê. E eu sou aquele cara de... Meus filhos brincam comigo, né? Falam, pai, quando você põe a caneta na mesa, eu tenho até medo. Eu tenho até medo. Porque eu aprendi a fazer conta assim, ó. Tá vendo? Então, quando chega meu cartão de crédito, eu separo em extras... Farmácia, tá vendo? Alimentação, derrubei tudo aqui, gasolina, tá certo? E aí vou fazendo a análise da minha vida desse jeito. Eu não sei se tá certo, não sei se tá errado, eu não sei se... Entendeu? Mas eu continuo te falando, isso é uma forma de gastei e depois eu vejo. O que eu queria que você falasse é o antes. Que eu acho que essa é uma pegada legal, né? Ok, o que você faz antes, né? O que aqui é prioridade... Quando eu posso fazer isso, quando eu não posso fazer isso, não é isso? Também, quando é o momento... Isso é uma parte, né, que é fundamental,
Tá. que é a organização financeira, Tá. que ele é um pedaço só do planejamento, Tá. né? Então, quando a gente olha... Porque, assim, o planejamento financeiro, ele é o quê? Você definir... Ele é feito com base nos seus objetivos de vida, tá? Então, ele é muito particular para cada um. Então, vamos supor, cada pessoa tem objetivos diferentes. Tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer passar a vida viajando, tem gente que quer ter filhos, tem gente que não quer. E cada uma dessas coisas vai exigir um dinheiro diferente, vamos dizer assim. E aí, para isso, a gente vai analisar várias partes da sua vida. Então, qual que é a sua situação financeira atual? Então, isso vai ter a ver com isso que você está falando, que é assim, quanto que você gasta? Quanto que você ganha? Será que o seu padrão de gastos está apropriado para você conseguir alcançar esses seus objetivos? E você vai ter objetivos que vão acontecer, de repente, daqui a 1 ano você quer trocar de carro, e daqui a 10 anos você pode querer pagar pela festa de casamento da sua filha, sei lá, entendeu? Então, são objetivos ao longo da vida. Então, acho que tem essa parte de... a situação financeira da pessoa, que inclui a organização financeira dela. Depois tem a parte de montar uma carteira de investimentos focada nessa pessoa, de acordo com o perfil dela e com os objetivos. E aí ir monitorando, porque o mercado muda, a pessoa muda, às vezes os objetivos mudam, a situação dela muda. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque tem muita gente que fala assim, eu não posso sair do emprego. Eu não posso mudar não sei o quê. Eu não posso... Ah, por quê? Porque eu fiz um planejamento, eu ganho tanto, eu ganho não sei o quê, pelo amor de Deus, se eu perder, tô pagando boleto. Não, eu acho que é o tô pagando boleto, sabe? Se mexer, não sei o quê, tô pagando boleto. O planejamento... Esse medo, esse pânico, Não, o planejamento e a organização financeira são justamente para isso. Então, o ideal é que você nunca fique assim tão apertado no sufoco a ponto de você não poder... tomar decisões que você queira, né? Mas caso você queira, então, assim... inclusive, tem muitos clientes que vêm para isso, sabe? Do tipo, eu quero mudar de carreira, eu trabalho com uma X, eu quero virar médico, eu vou ter que parar minha vida para estudar. E aí, isso tem que ser possível, mas a gente tem que fazer um planejamento para isso. Sim. Então, se você realmente não tem nada de dinheiro guardado, aí fica difícil, se você tá muito apertado nas suas contas. E aí, essa parte de organização financeira é importante para entender, porque é muito difícil, se você não faz isso que você faz. Pode ser no caderno, pode ser numa planilha, num aplicativo. Se você não faz esse controle, é muito difícil você saber para onde seu dinheiro tá indo. Se alguém você não vai saber, você vai achar, e quando você colocar no papel, você vai ver que não é bem assim. Eu falo com a Solange, o achismo é a ciência menos exata que eu conheço na minha vida. Eu não suporto quando ele fala, mas eu acho, se você acha, você não acha nada. Ou você me fala com certeza, então não acha. Então, né? Porque o achismo realmente não vai, né? Uma coisa que eu percebo, Cintia, é assim, eu tenho um namorado da Andressa, que pra mim já é meu genro, lamento, o Steven pra mim é filho, tá na categoria filho, depois vocês resolvem esse negócio. Que o pai dele chegou pra ele, quando ele era pequeno, pra ele e pro irmão, falou assim, eu vou criar um banco em casa. E aí ele falou, eu vou administrar o dinheiro com vocês desde pequeno. Por que a gente não faz isso no Brasil? Isso é super legal. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não senta com você e fala... É porque muitas vezes os pais também não têm essa educação, entendeu? Então fica difícil. Como que eles... O exemplo maior vem de casa, né? Sim. Então, se você tem uma família que muitas vezes gasta demais, você acaba ou seguindo esse exemplo ou você faz o oposto. Você fica completamente traumatizado e você não gasta nada, sabe? Então, se muitas vezes os pais, que também são de uma geração que não tem a educação financeira, que estão acostumados ao quê? Colocar o dinheiro na poupança, ou muitas vezes também não guardam o suficiente, ou gastam mais do que ganham, como que eles vão ensinar isso para os filhos, né? Então, é um problema aqui, assim, de educação que não... Lógico, quanto antes você resolver para as crianças, melhor, ótimo. Sim. Mas fica difícil para muitos pais fazerem porque eles também não tiveram, né? Então eles também têm que buscar. E outra coisa interessante, porque a gente está falando de uma outra realidade. O Steven está nos Estados Unidos, é outra realidade, não sei o quê. Porque uma vez, aqui é completamente diferente. Aqui é completamente diferente, né? Eu ouvi uma frase que é verdade, para mim, pelo menos é verdade. Falou, o Brasil não é país para amador, né? Aqui você não brinca, né? Porque aqui... E por isso que você precisa estar muito mais preparado. Então, eu acho demais. Eu acho demais, porque... Tanto é que muitos executivos saem do Brasil por conta disso, né? Porque criatividade, você falou, design... Resiliência, tudo que a gente tem aqui é loucura. Né? E por onde começa? Por onde começa? Por onde começa. Eu acho começa que assim... pela... É isso aqui? Deixa eu ver, calma. Falando em investir, é o teu... teu canal. Isso, no Instagram, Falando em Investir. Mas como é que é? @ Falando em Investir. Falando, _ investir. Então, galera, por favor, falando, _ em _ investir. Sim, tá.
Como que começa? Eu acho que... os primeiros Como é que eu saio do passos- zero? Em relação a quê, assim? Assim... Pra você ter... tá bom. Você entendeu? Tipo assim, eu tô conversando com a Cíntia, tá? E tô adorando conversar com você. Beleza. Todo mundo vai falar, conserta a minha vida. Não, assim, a sensação que eu tenho é assim, doutor, eu tô gordo. Aí o médico chega e fala assim, você tá gordo? Então vamos lá, começa a andar. Não gosto. Nutella você pode comer, mas é uma colherzinha 3 vezes por semana. Não quero. Tá. Então, amigo... A primeira coisa... Vai embora, sabe, procura um milagreiro, porque aqui não vai rolar, amigo. Porque deve ter uma parte que você fala, tem que fazer e ponto, sim, entendeu? É sim. isso. A primeira coisa é você conhecer os seus gastos, quanto que você ganha e quanto que você gasta. Tá. Porque você precisa poupar algum valor por mês. Se você não guarda nada, você não está preparado para, que nem você falou, né? Nós vivemos no Brasil. Então, você precisa estar preparado para as adversidades que vão acontecer. Então, acho que a primeira coisa é você ter esse conhecimento. Quanto que você gasta e quanto que você guarda. E você, se você não guarda nada, você precisa procurar ou formas de aumentar a sua renda, né? Você vai estudar para tentar... subir na carreira, ou você vai empreender, vai fazer alguma coisa, um bico, sei lá, né, um extra e tal, ou você vai fazer alguns cortes. E aí a questão de cortar a Nutella, porque qual que é a questão? Tem gente que precisa e tem gente que não, entendeu? Às vezes o seu padrão, e é isso que tá dentro, né, desse planejamento financeiro, entender se, às vezes o seu padrão, ele tá ok, entendeu? Você tem um nível de gastos que tá adequado e você pode continuar comendo essa Nutella que tá tudo bem. Às vezes não, às vezes você tem objetivos que de repente são muito audaciosos perto da sua renda e você vai precisar guardar um pouco mais. Só que aí você vai escolher aonde que você vai cortar. Se a Nutella é fundamental pra você, não dá pra você viver né, não é sobre você viver um presente infeliz pra você garantir um futuro ali na frente. Eu ia falar exatamente isso. Né? Porque a gente sempre fala assim, você escolhe, eu vou entendeu? eu vou me aposentar, eu preciso ter dinheiro pra aposentadoria. Amigo, entre hoje e o futuro, tem um negócio chamado vida no meio. Exato, Tem um negócio chamado vida. A minha filha fez aniversário, tá certo? Papai, quero um churrasco. Aliás, de novo falando do Steven, nossa, ele fez um show no churrasqueiro. Então assim, cara, ok. E... não vou fazer churrasco porque não tá no planejamento. Você não tem que escolher entre... Porque assim... Ou você escolhe, então eu vou viver um presente maravilhoso, vou gastar tudo que eu quero, vou fazer, né? E aí não sobra nada lá pra frente, porque um dia você vai envelhecer e um dia você vai parar de trabalhar e você vai precisar desse dinheiro. E não é uma escolha, ou então eu vou guardar tudo pra minha aposentadoria, que eu nem sei como que ela vai ser, porque eu não sei como é que vai estar a minha vida, nem quando, né? E não vou viver o presente. O ideal é você ter essa vida com equilíbrio, certo? Sim. Então, mas perceber qual que é o ponto de equilíbrio pra você, né? Então, se você vai precisar reduzir ou aumentar seus gastos, se você vai precisar reduzir os seus gastos ou aumentar a sua renda, ou não, ou se o padrão tá legal, e se você precisar cortar, fazer substituições, e entender o que é essencial, né? Cada um tem coisas... Tem gente que é essencial a Nutella, não vivo sem. Tem gente que fala, ok, eu não preciso da Nutella, mas eu preciso ir no cinema toda semana, porque é uma coisa importante pra mim. Então, você vai fazer escolhas, né? Na maioria das vezes, a gente não consegue ter tudo, né? Não, mas esse é o legal. Imagina, você chega e fala, eu quero isso, você compra. Não sei o que eu quero. Que vida boring, que coisa chata. Né? Sabe aquela coisa assim? Eu vou entregar a minha idade. Uma das coisas das séries mais antigas que eu achava é a Feiticeira. Tudo ela balançava o narizinho e tinha. Eu falei, que coisa chata. Não, tô fora. Não tem desafio. Não tem desafio. Chacoalha o nariz, tá tudo certo. Eu gostava muito da tia dela, que era Eudora, que chamava, né? Que era uma velhinha muito louca. Então, agora entreguei minha idade. Então, assim... Sabe? E esse desenho você faz? É isso? Porque você é meio psicóloga do dinheiro aqui, né? Isso, Porque você, na verdade, tá fazendo um design da minha vida. Isso, você tá fazendo um desenho da minha vida. É um plano de vida. É um plano de vida. Do aspecto financeiro. A ideia é que você possa ficar justamente tranquilo financeiramente pra você viver a sua vida, entendeu? E se você vive sabendo que as coisas estão em ordem... É muito melhor, né? E também e tem situações diferentes. Tem gente que vai perceber que tá tudo bem, que os objetivos são alcançáveis, que o padrão de gasto tá legal. E tem gente que às vezes toma um choque de realidade, de falar assim, putz, eu queria fazer tudo isso e eu tô vendo que do jeito que eu estou vivendo não vai dar. E aí a gente fala, olha, você precisa reduzir tanto por mês.
e vai acompanhando, enfim. Também, assim, a vida não é uma coisa estática, né? Eu vou fazer um planejamento hoje com base na situação que temos e no que a gente está desenhando aí para o futuro. Mas o tempo vai passar e você pode receber uma promoção e aí por isso a gente vai sempre revisando. Então ele é um norte, né? Também não é aquela coisa que você escreveu e falou assim, é isso e acabou, né? Ele é um norte para você... A vida é dinâmica. Super. A vida é dinâmica, é o que eu tô te falando. É que tem uma coisa que eu brinco muito, inclusive com o Abrão. A gente vem da Bessarabia, a gente vem da Moldávia, né? E aquela galera que chora, que reclama, que a gente brinca, fala oi. Né? A gente brinca, fala não sei o quê, tá aquela coisa toda e tal. Por que as pessoas, e aí não tô falando de novo, não tô generalizando, que quando eu falo todo, não é todo mundo, não sei o quê, tem que olhar, ou tendem a olhar pro ruim. Né? A pessoa fala assim, cara, mas não sei o que, vai dar ruim. Não sei o que. Enquanto as pessoas muitas vezes falam, eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Você é jovem e tal. Mas vai que dá, não sei, vai dar nada, vai dar bom. Né? Mas virou um hábito isso aí, é um negócio horroroso, né? As pessoas gostam de reclamar, talvez. É muito, sei. Sabe? Aquela coisa assim. Mas assim, o que eu vejo muitas vezes, falando assim dos meus clientes, sabe? É que eu acho que você acaba ficando com uma visão tão clara, né, até do seu patrimônio. Muitas vezes as pessoas não sabem direito quanto que elas têm, entendeu? Então é como se você colocasse uma lupa assim em cima disso e você tivesse uma visão tão clara que as pessoas acabam ficando mais motivadas também, sabe? Porque você define com clareza quais são os objetivos e eu acho que isso gera uma motivação assim até de poupar, de investir, né? E como você tem esse acompanhamento mensal, não sei, fica uma coisa mais que você abre o olhar para esse tema, que às vezes ele tá meio negligenciado, e talvez por causa disso a pessoa... Sabe quando você reclama sem nem saber? Então quando você olha, você fala, então deixa eu ver se eu preciso reclamar mesmo. Sei. Né? Acho que é isso. Gente, eu podia conversar com você dias, semanas, e a gente vai voltar a falar, porque olha ali, ó. Já acabou? Tá vendo o que eu te falei? Foi não é que já rápido. Acabou, não é que já acabou, já começou. Né? Então eu acho que é isso. Por quê? Porque a gente tem esse tempo que a gente sempre cronometra, assim, meia hora e tal, que é o tempo da esteira. Né? E o tempo de deixar as pessoas com vontade de falar, quero falar com a Cíntia. Tá certo? Legal. E aí acho que é importante falar com você e abrir esse horizonte e tal, não sei o quê. O projeto do Vira o Jogo é exatamente falar, Cíntia, eu quero virar o jogo. Como é que eu faço? Então, legal. é essa a ideia. Então, fica aí, se quiser dar algum recado pra galera, uma frase, um recado, uma mensagem, porque depois a gente vai colocar onde te acha, tudo bonitinho. Tá, vai um texto, a gente faz tudo bonitinho. Qual que é a mensagem que você... Uma frase, uma ideia, uma... Não, eu acho que talvez essa questão aí olha pra lá? Olha pra cá, olha pra lá, olha pro Fernando. A gente se diverte aqui, porque todo mundo acha que eu falo com a Len, entendeu? Mas o Fernando tá aí, gente. A Anny tá aqui, ó. Entendeu? É estranho falar com a câmera. Eu ainda não me acostumei, sabe? Eu tenho que gravar esses conteúdos pra Instagram, mas eu acho super esquisito ficar falando com a câmera. Mas não, eu acho que a mensagem... Eu acho que talvez seja essa da Nutella, né? Você não precisa necessariamente cortar a Nutella para você ter uma vida financeira saudável, né? A ideia é planejar, ter um bom planejamento, ter objetivos claros, definidos e investir para alcançá-los, né? Então, tendo um bom planejamento, em geral... Dá certo. Dá certo. É isso. Se você seguir, dá certo. Acho que a ideia é essa. Eu acho que essa é a frase. A gente tem que seguir. A gente tem que perseverar. Tá certo? Ser otimista, perseverar, que vai ficar bem. Em hebraico se fala Gamzu Letová. Tudo que vem pro bem. Então vamos fazer dar bem. Vamos fazer chegar no bom, fazer dar bem. Tem que isso. fazer. Gratidão. Obrigada. Gratidão por você ter vindo. Obrigada de coração, você. gratidão. Ó, gratidão pela Nutella. Aproveita. Vou me acabar. Esse final de semana, com certeza. Espero que você tenha gostado do Adorei, Jipinho. O Jipinho eu seu. adorei. Foi muito legal. Eu tava assim, meio, ai meu Deus, o que vai ser isso aqui? Mas eu achei muito legal. É louco, não é? Então, esse é o nosso mundo, é o mundo da Asher. Esse é o mundo do Vira o Jogo, é o mundo da Asher, é a Cíntia. Gente, tá aí. Vamos fazer acontecer. Dá pra aprender, dá pra fazer e dá pra viver bem. Dá. Combinado? E muito bem. Um beijo pra vocês e daqui a pouco a gente se vê de novo. Até já.